Amigos, esse é o canal ABS Construção. Eu sou o Dr. Antônio Schultz. O canal direcionado para quem se interessa pela construção civil, por temas relacionados com a construção civil e com a construção dental. De maneira que nesse vídeo eu vou comentar acerca de uma dúvida que me surgiu quando eu estava estudando e preparando o vídeo sobre bioconcreto. Porquanto, como vocês sabem, eu não sou engenheiro civil, eu sou dentista, cirurgião dentista e sou farmacêutico aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu estudei pós-graduação, mestrado e doutorado em patologia bucal e também eu frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na HC Anhalt, Hochschule Anhalt, na Alemanha. E no contexto da farmácia, as minhas especialidades são a bioquímica e a química orgânica. De maneira que quando surge algum tema relacionado com a construção civil, no contexto da odontologia, que guarda uma relação com a construção dental, eu me atrevo a comentar. E relativamente ao bioconcreto, eu me interesso pelo tema justamente por eu conhecer um pouco de química orgânica, de bioquímica, conhecer um pouco de microbiologia. Então essa relação das bactérias com o bioconcreto me interessa. E quando eu estava preparando essa aula, eu me deparei com o seguinte questionamento. Como nós sabemos, as bactérias, muitas das bactérias, elas são produtoras de ácido. Será que, associado a esse efeito selador das microfissuras e porosidades do concreto, que se sabe que as bactérias, quando incorporadas ao concreto, apresentam, será que em decorrência dessa produção de ácidos pelas bactérias, esses ácidos produzidos por essas bactérias não comprometem, não causam corrosão na armadura do concreto estrutural? Então essa dúvida, se não causa corrosão nos ferros que constituem essa armadura do concreto estrutural, é que eu fui pesquisar a respeito desse tema, e que eu acredito que seja um tema, um questionamento que também interessa a audiência interessada na construção civil e na construção dental. Isto posto, eu ressalto que o tema desse vídeo, a participação dos micro-organismos na formação do bioconcreto, e se esses micro-organismos eles desempenham um papel ativador ou inibidor da corrosão, seja do concreto, seja da armadura do concreto estrutural, ele transcende ao tema da construção civil, ao tema da construção dental, e se direciona também, pode ser estudado no contexto também, por exemplo, do abastecimento de água, do abastecimento de gás, e também em um contexto não somente da corrosão envolvendo esses mecanismos de abastecimento de água, de abastecimento de óleo, da construção civil, da construção dental, mas também a relação desses mecanismos no contexto da saúde das pessoas, porquanto o abastecimento de água, abastecimento de óleo, a corrosão envolvendo, por exemplo, os metais de uso odontológico, como, por exemplo, a corrosão das restaurações de amálgama dental, ou então, quando substituída por resina compostas, as resinas compostas, os polímeros das resinas compostas também sofrem um processo de corrosão. Isto posto, nós passamos a definir o que seja
à corrosão, para posteriormente adentrarmos no tema da biocorrosão e explicarmos se a participação desses micro-organismos contribui ou atenua o processo de corrosão quando adicionados ao concreto, formando bioconcreto. Basicamente, a corrosão, como nós sabemos, é uma reação de oxirredução, que envolve reação de oxidação e de redução, ou seja, reações essas que decorrem da transferência de elétrons de uma região de oxidação para uma região de redução. Usualmente, a região de oxidação, ela guarda uma relação com o ânodo e apresenta uma carga positiva, porquanto esses elétrons, ao se direcionarem para o cátodo, ou seja, para promoverem uma redução de um agente presente nesse cátodo, se torna negativo. De maneira que a corrosão, pela corrosão, ocorre no ânodo a transferência, a perda de elétrons do ferro para o cátodo, em que, no cátodo, a água em presença do oxigênio, ela se reduz, ela recebe esses elétrons e se reduz. E ao se reduzir, ela promove a decomposição da água, gerando ânions oxidrilas. Ânions oxidrilas esses que se dirigem do cátodo para o ânodo, causando a formação do que nós conhecemos por ferrugem, qual seja a formação do Fe2O3H2O, que é basicamente a ferrugem. Então, esse é o processo natural, de corrosão que ocorre nas estruturas, nas barras de ferro que constituem o concreto estrutural. É importante se ressaltar que quando essa estrutura, essa armadura de ferro está completamente envolta pelo concreto, ela se encontra num estado de corrosão que pode ser considerado passivo, ou seja, não existe a corrosão, mas ela está sujeita a um processo de corrosão se essa passividade que é obtida em decorrência de reações que se processam no concreto com a formação de uma película à base de hidróxido de cálcio em um pH entre 12 a 13, for quebrada, de maneira que, baixando esse pH em presença de oxigênio, de umidade, essa passividade ela é quebrada e o concreto, as estruturas presentes, as armaduras de ferro presentes nesse concreto sofrem o processo de corrosão. Usualmente os agentes que determinam o início desse processo de corrosão são basicamente o cloreto, o carbonato, o baixamento do pH de 12 a 13 para menos de 8, a presença de ácidos e, inclusive, a presença de micro-organismos que produzem também essas reações de oxirredução pode determinar esse processo de corrosão. Usualmente, esse processo de corrosão, decorrente desse processo de corrosão, resulta na perda da atividade funcional, seja da estrutura, da armadura de ferro, que perde a sua resistência, seja a formação de poros, fendas
e a separação, a perda da unidade do concreto e também da separação entre o concreto e essa sua armadura de sustentação. Em síntese, esse é um mecanismo de corrosão que, ressalto novamente, decorre de reações de oxirredução por meio de um processo natural envolvendo o concreto e a sua estrutura de sustentação, envolvendo o concreto estrutural. A seguir, nós passamos a estudar a biocorrosão.